Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltastes. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol e estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Louve! Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Declare: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, nessa noite, mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, para juntos buscarmos a Deus em oração e aprendermos mais da sua palavra. Nessa quarta-feira, nós estaremos aprendendo mais sobre Deus, acerca dos planos de Deus para a nossa vida. E também estaremos orando e entregando a Deus os nossos pedidos. Se você já tem aí um pedido de oração para você fazer, então você já pode estar compartilhando. Também compartilha nesse momento esta live, compartilha com outras pessoas. Aproveite agora e esteja então compartilhando com as pessoas para que juntos possamos estar exaltando e bendizendo ao Senhor. Então, enquanto nós estamos nesse momento ao vivo, aproveite aí, já faça o seu pedido de oração, que nós estaremos então no momento do clamor, orando por cada pedido, por cada solicitação que vai ser colocada diante do Senhor. Já está conosco aqui muitos irmãos, está conosco a Cida Ferro, Lucas Saraiva, a irmã Dinorá, a paz do Senhor, boa noite, irmão Joás, Anderson, olha, o missionário Anderson, Deus abençoe. E muitos outros irmãos estão nos acompanhando agora. Aproveita aí então, já faça o seu pedido de oração. Vamos à palavra do Senhor, que está lá em
Hebreus capítulo 11, verso 5. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, verso 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, olha o que diz o texto. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Guarde esse texto no seu coração, porque hoje vamos falar sobre a vida de Enoque. E nesta noite, juntos aqui com a minha família, nós estaremos juntos adorando ao Senhor. E você tem a oportunidade agora de estar acompanhando conosco. Você pode estar juntamente conosco, orando ao nosso Deus. Vamos orar, uma vez lido esse texto, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus e Pai bendito do Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós te exaltamos por essa noite, pela oportunidade que temos de poder buscar o Senhor. Amém. E saber que o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, que ouve a nossa oração e que por meio de Jesus Cristo o Senhor nos recebe. Por isso, ó Pai, por meio dele, do Teu Filho amado, ó Deus, nos dignifica pelo perdão em Cristo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, e que o Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, esteja aceitando os nossos atos de culto, de oração, de louvor, para que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos esse momento às nossas vidas, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, abençoa os nossos irmãos que agora estão participando conosco. Meu Deus, que o Teu nome seja exaltado. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, pois assim nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estaremos nesse momento louvando ao nosso Deus e eu convido você a louvar junto conosco, declarando que apesar das aflições, mas em Cristo nós temos paz e podemos assim viver em paz, em serenidade, tranquilos, confiados na esperança do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esta canção, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste, triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Somente com Cristo nós temos vida eterna, somente em Jesus nós temos salvação. Por isso temos a oportunidade, nesse momento, também declarar que a nossa vida é feita para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Por isso nós sempre desejamos ter uma vida assim, que sempre cante, que sempre exalte, que seja para a glória do Senhor. E essa canção fala sobre isso. Nossa vida é para louvor, para a honra e para a glória
do Senhor Jesus. Assim nós exaltamos ao nosso Deus. Nesse momento que temos a oportunidade de cultuarmos, de orarmos, de louvarmos, agora também temos a oportunidade de colocar diante do Senhor as nossas petições. Hoje, como culto de oração, se você tem algum pedido a fazer, aproveite nesse momento para que você possa estar, então, fazendo o seu pedido. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui e eu gostaria de que nesse momento você pudesse estar colocando também o seu pedido. Então, eu já vou aqui colocar algumas pessoas também e você já aproveita para você colocar o seu pedido de oração. Algumas pessoas também estão pedindo e nesse momento você pode estar fazendo o seu clamor. Façamos isso agora, enquanto você coloca aí, eu também estou colocando aqui, e assim você pode estar exaltando ao Senhor, confiando nele nas suas orações. Aqui também tem a nossa irmã, temos aqui, por exemplo, deixa eu ler aqui, há muitos irmãos aqui participando conosco e pedindo oração aqui, chegou. Estaremos orando pela família de Clécio Albuquerque. Essa família enlutada, a irmã Elizabeth aqui lembra esse pedido de oração por essa família. Pela família de Paulo. A família de Paulo, do nosso irmão Paulo Sintra. Estaremos orando também, essa família que família de Rafa também oração aqui também. Paz do Senhor, irmã Leidinha aqui conosco, muito bem. Irmã Leandra, paz do Senhor, boa noite. Também aqui a Michele, a presidente da SAF, pedindo oração pela família. Estaremos orando, Michele. A irmã Cida Ferro pede oração pela família. Vamos orar, irmã Cida. Graça e paz, irmã Ninha, está aqui ligadinha conosco. Irmã Marlúcia, oração pela família. Irmã Leandra também pede oração pela família e parentes, que Deus venha guardar cada um deles. Vamos estar orando para que o Senhor proteja, guarde a nossa casa, a nossa família, e com certeza o Senhor é Deus poderoso e haverá de atender às nossas orações. Se você lembrar de mais alguém, então você pode estar fazendo o seu pedido de oração. A irmã Leidinha também aproveita aqui para louvar a Deus e agradecer pelas bênçãos que Ele tem dado a esta família querida, pela recuperação que eles tiveram, né? Louvado seja Deus, a recuperação. E eu me lembro também da irmã Márcia, irmão Bill, né? Essa família querida, a família da Márcia, que também eles se recuperaram de um momento difícil. E está aqui também a nossa irmã Joane Melo, louvado seja Deus. Irmão Joás aqui também pede oração para os irmãos que estão deprimidos devido a esta quarentena. Certamente há esse sentimento de angústia, né, que limita a nossa felicidade, mas certamente o Senhor está no controle. Vamos orar sim, irmão Joás. A irmã Ana Paula também pede oração pela sua família e por Rebequinha, por primos que estão com Covid, o esposo da sua tia. Irmã Ana Paula também perdeu a sua tia na semana passada, também é alvo das nossas orações. Simone Alves Monteiro pede oração pela sua família e parentes. Muito bem, meus irmãos, vamos estar clamando, eu aqui e você daí, e juntos vamos unir a nossa fé em oração por todos estes pedidos. Ó Deus e Pai bendito e amado, louvado seja o teu santo nome. Amém. Por todos estes irmãos que estão aqui, sim, Senhor, unidos na oração, na mesma fé, clamando e buscando ao Senhor. Amém. Irmãos que estão agora, ó Pai, colocando diante do Senhor as suas petições pelas suas famílias, pedindo a Deus pelos seus parentes, pedindo para que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, possa estender a tua mão graciosa de consolo, de conforto, a todos aqueles familiares enlutados, a todos aqueles que, meu Pai, surpreenderam-se com a perda, meu Deus, e têm passado por situações difíceis, com angústia, Senhor, nos seus corações. Ó Deus, tem misericórdia dessas famílias, tem misericórdia, Pai, traz paz
traz conforto, continua sustentando cada lar enlutado. Ó Deus, toma em tuas mãos aqueles que estão angustiados por conta, Senhor, dessa quarentena. Deus, que o Senhor possa ministrar a tua paz nesses corações, trazer, ó Pai, diante de todo o tédio, diante de toda a monotonia, diante de todo esse sentimento negativo, que o Senhor possa trazer, Pai, esperança, paz, ânimo, renovando o coração. Deus bendito, também colocamos em tuas mãos todos os lares e familiares dos irmãos que pediram oração pelas famílias, para que o Senhor esteja protegendo da Covid, para que o Senhor esteja salvando aqueles que precisam ter um encontro sincero e real contigo, e estende a tua mão de graça, de poder, ó Deus, e faz, Senhor, aquilo que tu podes fazer na vida de cada um deles. Executa a tua vontade na vida de todas as famílias, de todos os lares, daqueles que têm clamado, daqueles que têm pedido nessa hora, Deus, estende a tua mão graciosa. Nós também te agradecemos pelos milagres do Senhor na vida dos nossos irmãos que se recuperaram, Senhor, do vírus, da enfermidade. Agradecemos ao Senhor pela vida da família da Leidinha e do Hélio, da irmã Márcia, do Bio. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todos aqueles que o Senhor, ó Deus, tem trazido a libertação, a irmã Livana, Senhor, a nossa irmã Veimar, Mônica e todos os nossos irmãos, amigos, familiares. Meu Deus, onde eles estejam nessa hora, nós agradecemos juntamente com eles ao Senhor por todas as maravilhas e os benefícios do Senhor. Ó Deus bendito, nós exaltamos o Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nesse momento. Assim nós te agradecemos por tudo, na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração e de que o Senhor é um Deus poderoso para fazer conforme a tua vontade. É nessa vontade soberana que nós queremos descansar e nós queremos confiar. Por isso entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos, depois desta oração, meus amados irmãos, descansar na soberania, na vontade do nosso Deus. Ele que é poderoso, Ele que é soberano. Então, descansa no Senhor, confia no Senhor e agora prepare o seu coração para que nós possamos ouvir a palavra do nosso Deus. Nesse momento, nós estaremos refletindo nas Escrituras Sagradas. E eu gostaria de que você pudesse estar abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5, nós leremos os versículos 21 ao versículo 25. Gênesis 5, 21 ao 24, melhor. Gênesis 5, 21 ao 24. Vamos acompanhar a palavra de Deus em Gênesis 5, 21 ao 24. Nos diz a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra nesse momento. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor para que mais uma vez o Senhor possa nesse momento iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que em tudo o teu nome seja glorificado. Que o Senhor traga conforto, consolo, que o Senhor traga ensinamento do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos e aprendemos desde a nossa
infância, na escola, quando nós estudamos, que existe um ciclo vital, o ciclo da vida. Este ciclo é muito natural. Todos nós, quando criança, aprendemos que o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Isso acontece com todas as pessoas. Acontece com todo mundo. É natural. Então, nós sabemos disso. E desde que nós aprendemos isso, mesmo sabendo disso, é muito difícil lidar com essa realidade de saber que a vida tem um limite, um determinado limite. É muito complicado para nós. Nós aceitamos certas etapas do ciclo vital, como o nascimento, como muitas vezes o nosso crescimento, a nossa reprodução, a nossa felicidade. Nós não nos preparamos para a hipótese de que também faz parte do ciclo vital o fim da vida, a morte. E com isso nós temos dificuldades óbvias com o fim, né, desse ciclo e a interrupção da vida. Nós certamente temos dificuldades, nós não somos treinados para isso, nós não somos preparados para esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, a Escritura sempre traz para nós a perspectiva de que precisamos ter acerca desse ciclo natural estabelecido, decretado por Deus a todos os mortais. E tendo isso em vista, não é diferente quando nós olhamos para o livro de Gênesis. Logo no começo desse livro, nós encontramos aqui exatamente a questão do começo de tudo, da criação, do começo da vida. Nós encontramos o começo. E quando nós olhamos para a genealogia de Adão e Eva, seus filhos e filhos que foram gerados, nós percebemos que muitos nasceram, depois outros morreram, muitos nasceram, outros morreram, e assim as gerações foram passando, não é? Ninguém vive para sempre. A vida é assim, existe um ciclo. Então, deste ciclo, nós encontramos também essa prática, esse ciclo na vida de todos os mortais, como eu já falei agora aqui na vida de Enoque. Se você reparar, o texto começa falando sobre os descendentes de Adão, capítulo 5, todos os descendentes de Adão, e Enoque, este Enoque não é o filho de Caim, o Enoque mencionado no capítulo 4, não é o mesmo Enoque, tá certo? Existe um outro Enoque, descendente de Caim, no capítulo 4, verso 18, mas este Enoque não é o Enoque de Adão, descendente de Adão, é um Enoque descendente de Caim. E quando nós olhamos para esse Enoque aqui, diz a Bíblia, no versículo 21, que ele vive 65 anos e então ele começa a gerar, a reproduzir, né, filhos. E ele gerou então a Metusalém. Geralmente na genealogia judaica, a gente sabe que quem gera é a mulher, né? É claro, quem gera filhos, né, na concepção é a mulher que fica grávida e tem filhos. Mas na cultura judaica, a pessoa do homem tem o seu papel primordial e na genealogia não é diferente. O homem recebe o destaque, por isso que na genealogia nós encontramos apenas os cabeças do lar, encontramos apenas aquele que é a referência, aquele que é o cabeça da família. Então, toda a genealogia judaica é apresentada então apenas os homens, que eram os pais de família, os cabeças, né? E tipicamente, como é da cultura judaica e como está escrito aqui nos escritos judaicos do Velho Testamento, nós encontramos dessa mesma maneira. Então, encontramos aqui dizendo que Enoque foi quem gerou Metusalém, né? E, de fato, aqui começa a primeira lição que nós devemos entender sobre o plano de Deus acerca do ciclo da vida. Em primeiro lugar, é que Deus criou o homem. Deus criou o homem para viver
e se relacionar com ele. Se você perceber, já começa aí então Enoque, falando de Enoque, onde ele vive um certo tempo, 65 anos, ele começa a gerar, e a partir do momento que Enoque então começa a gerar, diz o versículo 22, que Enoque andou com Deus. Então nós temos duas coisas aqui. A primeira é que Deus criou o homem, não é? A partir do momento que Deus cria o homem, este homem obedece o ciclo da vida, naturalmente ele vive, ele cresce, ele se reproduz, e apenas isso, Deus fez o homem apenas para esse propósito, para esse fim? Não, porque em seguida o verso 22 vai dizer que andou Enoque com Deus. Então aqui é justamente a ideia de que o homem foi criado para se relacionar, para andar com Deus, para viver com Deus. Essa expressão andar com Deus não é literal, é uma linguagem, né? É uma forma de falar, é uma metáfora. Não dava para se andar com Deus fisicamente, literalmente, porque Deus é espírito, então não dá para andar com Deus. Essa expressão andar com Deus na Escritura significa relacionamento com Deus, mas é muito mais do que piedade, intimidade com Deus. De chegar ao ponto de ter tanta afeição por Deus que, como diz, né, essa expressão andar com Deus é como se estivesse dando passos iguais no caminhar, como se desse passos semelhantes na caminhada com Deus. É andar junto, é caminhar na mesma sintonia. E para isso o homem foi criado. Então Deus criou o homem e criou o homem para que ele andasse com Deus, ou para que ele se relacionasse com Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, onde quer que você esteja, você foi criado não para o trabalho, você não foi criado para o dinheiro, você não foi criado para os bens materiais. Você foi criado para Deus, você foi criado não para receber uma aposentadoria, para ter trabalhado a vida toda, para ter construído uma casa boa e para ter construído uma família. E aí, quando chegar no final dos seus 60 anos, 65 anos, 70, e quando chegar lá você conseguir uma aposentadoria, foi isso que você foi criado para isso? Jamais. Só para isso? Não. Ter todas essas coisas é muito bom, claro. Conquistar família, casa, carro, bens materiais, isso faz parte da vida, isso é importante. Mas não adianta ter todas essas coisas sem nos relacionarmos com Deus. Lembra daquele louco que Jesus se refere numa parábola, dizendo que ele juntou muitos bens, e ele tinha tantos bens que ele não sabia mais o que fazer com tantos bens. E ele fazia planos para o amanhã, dizendo, eu vou fazer isso. E naquela parábola dizia, louco, não é? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para que vai servir? Então, nós não fomos criados para apenas os bens materiais, nós não fomos criados apenas para o aqui e o agora. Existe uma vida após. E aí, depois, quando tudo isso se acabar? Quando tudo isso se findar? Quando tudo isso se findar, existe um ser que vai certamente cuidar da gente, existe um ser que vai, de alguma forma, lá no ocaso ele vai levar a gente para um lugar. Que certeza é essa? Se a Bíblia nos apresenta o caminho, não é? Se a Bíblia nos mostra o que vai acontecer com a vida após a morte. As pessoas ficam apenas acreditando num conceito universal de um lugar bonzinho, como quem vão ser poupados depois da morte, e vão porque a salvação é universal. A salvação é para todos aqueles que foram bonzinhos aqui na terra, que ajudou o próximo, que não roubou, que não matou, e pessoas que são consideradas boas na sociedade. Ora, tudo isso é uma obrigação de ser um cidadão, mas isso não salva ninguém. Ser bom, ser uma pessoa justa, honesta,
Isso é um dever de todos os mortais, é um dever de todos os homens. Mas a Bíblia nos diz que o único que pode nos levar a Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Então, a oportunidade que temos de ter vida com Deus, de nos relacionar com Deus, é enquanto estamos vivos. E é Jesus Cristo que nos conduz à vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Logo, se você quer ter vida, você precisa ter Jesus. Você precisa viver para Ele. Ele é o propósito, Ele é a razão da sua existência. É Jesus Cristo a razão de todas as coisas. É nele que nós nos movemos, nós andamos e nós respiramos. Então nós precisamos de Cristo. O homem foi criado para Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então nós precisamos de Jesus Cristo para viver e viver para sempre. Porque aquele que vive para se relacionar com Deus não vive apenas para esta vida. Quando a matéria se acabar, acabou-se tudo. Não, não. A matéria é apenas uma etapa. O espírito vai para Deus. A matéria vai para a terra, para o pó, vira o pó, mas o espírito vai para Deus. Essa é a esperança que deve estar no coração de todo o crente, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos que Enoque não apenas viveu, ele viveu, mas ele viveu para se relacionar com Deus. Então, a primeira lição, de acordo com o plano de Deus para o ciclo da vida, é que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para que este homem pudesse se relacionar com ele. A segunda lição que esse texto nos mostra é que Deus deu um tempo para cada um. Deus deu um tempo de vida para cada um. Se você analisar o versículo 23, olha o que diz o texto. Versículo 23 diz o seguinte: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha que interessante, né? 365 dias compõem um ano. E Enoque viveu 365 anos. E deixa eu lhe dizer aqui, 365 anos não são figurativos, viu? São literais. São realmente. Enoque viveu 365 anos. É verdade. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Ercina. A nossa irmã Ercina, que tem 91 anos. É uma das outras que nós temos, mas é uma das irmãs mais vividas da nossa igreja. A irmã tem 91 anos e ontem eu estava falando com ela. Um abraço, irmã Ercina. A irmã Lili, tia Lili. Deus abençoe, minhas irmãs. Em nome de Jesus, são as irmãs mais vividas dentre as outras que nós temos na nossa igreja. E aí, ter o privilégio de viver 91 anos, meu irmão, não é todo mundo que tem não. Louvado seja Deus. Cheio de energia, dá lição em muitos jovens hoje. O jovem não consegue mais pegar qualquer pezinho já, ai, minhas costas, né? E a irmã Ercina para cima e para baixo, misericórdia, dá-nos uma força como essa irmã Ercina, meu Pai. Esse espírito jovem, né? Meus irmãos, então, nós estamos falando de literalidade. Realmente Enoque viveu 365 anos porque nós estamos tratando de um gênero literário chamado narrativa. E geralmente os gêneros literários narrativos são literais. E nós estamos tratando de exatamente que Enoque viveu 365 anos. Olha, é muito tempo. Já pensou o que você faria com 365 anos, né? A gente está aí indo para o 5º mês de quarentena e o povo tudo agoniado, arrancando os cabelos, querendo destruir a casa toda. Misericórdia, irmão! Imagine você vivendo 365 anos, né? Só a graça de Deus. Ter que tolerar a esposa, os filhos, todo mundo dentro de uma casa só, né? 365 anos. Carmen está rindo aqui, Karen também. Imagine 365 anos, né?
Mas é muita coisa para se fazer. Louvado seja Deus. Seria 365 anos na igreja. Eita! Meus irmãos, veja só. O que nos mostra aqui, eu quero fazer um paralelo para você ver o segundo ponto aqui da mensagem, que Deus deu um tempo para cada um. Deus deu um tempo de vida para cada um. A gente precisa entender isso, sabia? Porque a gente se depara com notícias diversas. Gente que morre novo, morre jovem. Gente que, perde a vida rápido. E a gente fica com uma dificuldade. A gente não entende. Meu Deus, por que a pessoa tão novo, tão nova e já partiu, Senhor? A gente certamente fica com incógnita. A gente fica com uma dificuldade de entender isso, não é? Mas a gente precisa perceber na Escritura. A Escritura nos mostra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Deus tem um tempo para cada um ser humano. Tem gente que vive demais, né? Tem gente que vive muito, graças a Deus, por quem vive muito. Mas não, tem gente que não tem a mesma bênção de poder viver tanto assim. E não quer dizer que porque não viveu tanto, não seja uma bênção também. Porque a Bíblia diz que preciosa é a morte dos santos. Preciosa diante de Deus é a morte dos seus filhos. Então, é bênção. Aqueles que estão em Deus são benditos, morrendo logo ou vivendo ou morrendo tarde. Seja como for, aquele que está em Cristo tem a esperança da salvação. Por isso, seja como for, quem está em Deus, morrendo cedo ou tarde, é bênção do Senhor, é bendito do Pai. Olha, meus irmãos, Deus tem um plano para cada pessoa. Deus tem um plano e todos os dias, veja essa expressão aqui, todos os dias, contando os dias de Enoque. Está contando os dias. Dizendo assim, olha, os dias de Enoque são X dias. É como você vai consultar a sua aposentadoria e está lá o presbítero Paulo orientando você no INSS e de repente o especialista chega para você e diz assim, olha, vai fazer os cálculos da aposentadoria e diz assim, olha, você vai receber apenas tantos anos de aposentadoria porque a sua expectativa de vida é apenas mais 16 anos. Aí você chega a regalar os olhos assim, o quê? Né? Eu só vou viver 16 anos? Não, calma. É uma estatística de acordo com o desenvolvimento humano brasileiro, a qualidade de vida do brasileiro, né? O índice de desenvolvimento humano no Brasil. Então existe uma estatística, existe uma média, uma meta a se viver. E aí, às vezes, a gente fica alarmado quando a gente ouve um especialista do INSS dizendo que você só tem mais ou menos em torno de não sei quantos anos de vida. A gente fica preocupado com isso. Mas a verdade é que todos nós temos um limite da vida. A gente só não sabe. E ninguém precisa estar sabendo, né? Já pensou se a gente soubesse? Tem muitas, ou melhor, tem algumas pessoas que sabem. Por conta da saúde, da limitação. Tem muitas pessoas que, né, acabam por uma questão de limite de vida. Um médico já determinou a quantidade de vida dessa pessoa por conta da limitação da sua saúde. Mas a verdade é que o ser humano, na prática, não sabe quando vai morrer, né? E por conta disso, mesmo não sabendo quando vai morrer, nós temos uma ideia e precisamos entender que Deus deu um tempo de vida a cada um de nós. E quando Deus disser assim, eu não quero mais você nesse mundo, a gente precisa aceitar a difícil realidade de saber que precisamos abraçar a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Deus dá um stop. Diz, eu não quero mais você vivendo neste mundo, nesta terra. É possível que isso aconteça? É possível. Se você olhar, por exemplo, para o texto lá em Hebreus capítulo 11, eu quero ver com você aqui um texto que me chama a atenção. Capítulo 11, versículo 38.
capítulo 11, versículo... Eu vou ler o 37 e depois em seguida o 38, para você ter uma noção do que eu estou falando. Diz o 37 falando sobre os heróis da fé, que eles venceram muitas coisas pela fé. E o versículo 37 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora eu quero destacar o versículo 38, é o que diz: homens dos quais o mundo não era digno. Olha que interessante. É como se o autor dissesse assim, olha, esses homens morreram logo porque o mundo não era digno de tê-los. Eles não podiam mais viver nesse mundo tão injusto, tão podre, tão decaído. Eram pessoas tão justas diante de Deus por meio de Cristo Jesus, andavam tão atrelados, afeiçoados a Deus, pessoas cheias de Deus, cheias de Cristo, que viver neste mundo ainda seria... não é digno, não seriam dignos de viverem nesse mundo. Essa expressão aqui parece que está escondida na Bíblia, né? A gente quase que não vê essa expressão aqui nesse texto, nas Escrituras. Mas a gente se reporta justamente ao texto de Enoque, porque Enoque foi tal qual homens assim, dos quais o mundo não era digno. E aí precisou ser levado imediatamente. É o que nós precisamos entender. Deus tem um tempo para cada um. Eu não sei qual é o meu tempo, eu não sei quantos anos eu ainda tenho de vida, mas seja quantos forem estes anos, eu quero me lembrar do primeiro ponto da mensagem. Eu tenho que viver para me relacionar com Deus. Eu fui criado para isso, né? E eu sei que eu tenho um limite de vida. E você precisa entender isso, né? A gente tem um limite, a gente só não sabe quando. E entendendo então a vontade de Deus, o plano de Deus diante do ciclo da vida, nós chegamos ao terceiro ponto da nossa reflexão, da nossa mensagem, que é, em terceiro lugar, Deus leva cada um no tempo que Ele quer. Deus leva a cada um no tempo que Ele quer. Se você analisar, o versículo 24 diz: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. A mesma expressão no versículo 22, né? Andou Enoque com Deus. E o versículo 24, andou Enoque com Deus. Então, a repetição no hebraico serve para destacar a nossa intensidade, o nosso superlativo. Então, quando você vê algum versículo no hebraico repetindo palavras iguais, é porque no hebraico não existe o grau do superlativo. Então, o grau do superlativo no hebraico é quando eles repetem as palavras. Então, quando nós queremos dizer assim, grandioso, né? A tradução no nosso português está grandioso, mas no hebraico está gadol, gadol, que quer dizer grande, grande. Né? Então, nós vamos encontrar a expressão no hebraico no superlativo, mas não da nossa língua, né? Do nosso modo. E essa repetição quer dizer ênfase. Então, andou Enoque com Deus, e agora de novo no 24, andou Enoque com Deus. Moisés, na sua narrativa, escreve novamente para enfatizar que Enoque de fato andou, mas andou muito, ele andou de forma intensa. Ele andou com Deus e ele repete isso, destacando, de tal forma que ele andou e já não era, ou seja, ele já não era mais, não era mais aquele homem da terra, já não era mais aquele homem encontrado, já não era mais o Enoque que estava lá, já não era mais ele, já não era. Por quê? Porque aí vem a conjunção explicativa explicando a essa expressão, porque ele já era. Ele já não era porque Deus o tomou para si. Então Deus tomou Enoque para si e Deus leva cada um no tempo que ele quer levar. Se nós sabemos, então, o homem foi criado para se relacionar com Deus, como Enoque andou com Deus. Em segundo lugar, Deus tem um tempo para cada um. Em terceiro lugar,
Deus leva cada um no tempo que ele quer. Então, Enoque andou com Deus e no tempo de Deus ele o tomou para si. Assim vai acontecer com o destino, é o destino de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Vai chegar um momento em que você vai viver, você vive aqui para se relacionar com Deus e vivendo, se relacionando com Cristo, você deve caminhar com Deus. Esse caminhar com Deus é um processo da santificação, é um processo, e nesse processo da santificação, muitos evoluem, outros não evoluem, mas a questão é que todo aquele que é crente em Jesus é chamado para a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, diz a palavra de Deus. Então, nesse processo de santificação, que nós fomos chamados para andar com Deus, para nos relacionarmos com Deus, todos nós somos convidados a fazer isso, até que chegue o dia que Deus diga assim: chegou o momento que eu quero levar você. Chegou o momento e eu não vou permitir mais que você fique aqui. Chegou o momento. E aí, como é que isso acontece, irmãos? Isso acontece assim, no arrebatamento, e de repente vem um anjo, e não é assim. As coisas acontecem. Esse Deus o tomou para si, né? Esse tomou para si aqui pode acontecer na vida de muita gente de maneiras diferentes. Então, muita gente é tomada por Deus através de um acidente automobilístico. Deus ali permitiu e tomou aquela pessoa através de um acidente. É difícil entender isso, né? Mas nos decretos de Deus, na sua muito e sábia e grande onisciência, Deus já havia decretado todas as coisas. Então ele sabe como deve fazer e como ele vai levar cada um. Então ele tomou Enoque, Enoque foi trasladado, como diz o modo desse tomar que Deus tomou Enoque, foi trasladar Enoque, ou seja, o seu corpo não foi encontrado. Enoque foi levado com carne, ele foi levado completo, ele não morreu, né? Ele foi tomado por Deus. A referência que nós temos de um personagem bíblico que não provou da morte. Deus o tomou da terra, retirou Enoque da terra e o levou diretamente para a sua presença. Um outro personagem bíblico que nós temos referência como Enoque é o profeta Elias. O profeta Elias foi levado por carruagem, por um redemoinho, né, que chegou a tomá-lo até a presença de Deus. Então nós temos aí dois personagens, que no caso seria o Enoque e o profeta Elias. E o outro caso, que muito provavelmente aconteceu também, foi com o caso de Moisés. O seu corpo, diz a Bíblia, que não foi encontrado depois que ele morreu. Mas lá no livro na Epístola de Judas, nós vimos até a disputa de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés, né? E diante desses fatos nós percebemos que Deus faz como Ele quer diante de qualquer situação. Tem gente que Deus toma através de uma enfermidade, através de uma situação, seja qual for, difícil, às vezes no hospital, às vezes de qualquer situação negativa que você imaginar. Deus pode usar essas coisas. A maneira como Deus toma cada um para si é a vontade de Deus. Ele é quem vai determinar. Os meios são difíceis, muitas vezes são negativos para nós, mas se Deus quiser levar, cada um vai ser do jeito que Ele quiser levar. É claro que seja da melhor forma possível, mas que seja feita a vontade do Senhor. Uma coisa é certa. Enoque viveu 365 anos. 365 anos. É assim para todo mundo? Não, não é assim para todo mundo. Se você perceber no versículo, olha o versículo 26. Versículo 26 diz assim: depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém. Metusalém foi filho de Enoque. Então Metusalém viveu quantos anos? 782 anos. Meu amigo. Olha,
Metusalém viveu 782 anos. Você já sabe o que é isso? Quase um milênio. O homem é quase eterno, né? Viveu 782 anos. Quer dizer, veja, Enoque viveu 365. O seu filho viveu mais. Então, a Bíblia nos mostra esse contraste para dizer que uns vivem um tempo, outros vivem outro tempo, e Deus toma cada um conforme Ele quer, no tempo em que Ele quer. Meus amados irmãos, entendendo estas verdades para a nossa vida, a gente precisa também ter em mente que diante do ciclo da vida, e enquanto nós estamos aqui, nós devemos reforçar aquilo para o qual nós somos chamados. Fomos chamados para adorar a Deus. Fomos chamados para servir a Deus com a nossa vida, com os nossos bens, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com os nossos dons. Deus te criou para a glória dele. Diz os nossos símbolos de fé que Deus nos criou para isso. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então nós precisamos saber que estas verdades estão em torno de toda a Escritura. E diante disso, nós temos a paz de Deus, sabendo que Deus faz como quer na sua soberania. Ele é soberano, Ele é Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos confiar nesse Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos cantar então a soberania de Deus, dizendo que Deus é soberano. Tu és soberano na terra e no céu, Tu és Senhor. Vamos louvar com essa canção. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nós queremos, nesse momento, fazer a oração do nosso Senhor, a oração do Pai Nosso com você. Então, juntos, oremos ao nosso Deus a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer aqui a sua participação e queremos então fazer alguns agradecimentos a todos os que estiveram participando conosco. E está aqui comigo a minha filhinha Karen, a minha esposa Carmen, e nós vamos aqui agradecer. Queremos agradecer a Patrícia, ligadinha conosco, Michele, e também a nossa irmã Ana, a irmã Eunice. Olha, irmã Eunice, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. A nossa querida Rita Sinésio, muito bem, obrigado pela participação. Nós estaremos orando, conte com as nossas orações pela sua família. Também aqui nós queremos agradecer a Gláucia do Louvor. Deus abençoe, Gláucia. Mais uma vez a Rita aqui conosco. A Marta Lúcia Timóteo, amém. Graças a Deus, graças ao Senhor. Elizabeth Bastos, a Cida Ferro, Kennedy Barros, muito bem, bênção do Senhor. Leandra, amém. E todos os outros irmãos que estiveram conosco hoje, ligadinhos aqui nessa noite, neste culto de oração e estudo da palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e até a quarta-feira que vem, se Deus permitir, e convido toda a juventude. Sábado, às 19h30, nós teremos uma live no Zoom com toda a UMP, falando sobre vontade de Deus. Então, vai ser um momento muito interessante para nós ali falarmos sobre este assunto. E domingo também, às 9 da manhã, lembrando também, antes do domingo, do sábado, programa de rádio, na rádio Bom Conselho FM 104,9, programa Mensagem da Cruz, às 18h05. E em seguida, no domingo, 9h30 da manhã, culto ao Senhor, e à noite, às 18h. Compartilhe este vídeo, compartilhe nos grupos, compartilhe com seus familiares e você possa estar abençoando outras vidas. Deus abençoe, meus queridos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até quarta-feira que vem, se Deus permitir, em nome do Senhor.